Olá, eu sou o professor Eduardo de Souza Lemos. Tenho mais de 100 aprovações em concursos públicos de nível superior, especialmente os de auditor fiscal de tributos, de conselheiro substituto e de procurador do Ministério Público de Contas de diversos tribunais de contas do país. Possuo 43 anos de serviço público e 30 anos somente na área de controle. É exatamente com toda essa bagagem prática e teórica que nós vamos mergulhar hoje nos alicerces normativos e conceituais que regem a auditoria independente. Então venha fazer parte dessa jornada. Aqui você encontra conteúdos completos em Direito, Contabilidade, Administração Pública, Administração Financeira e Orçamentária, Matemática Financeira, Estatística, Orçamento Público, Auditoria Governamental, Política, Controle Externo e Legislação Específica. As videoaulas são desenvolvidas com clareza, objetividade e rigor conceitual. Caminhe comigo. Vamos aprender juntos, com método e propósito. Seja muito bem-vindo. A nossa rota de hoje é bem indireta e estruturada em 4 passos. Primeiro, o trabalho de asseguração. Depois, a natureza da evidência. Em seguida, a gestão de riscos. E fechamos com ceticismo e julgamento. Vamos lá? Começando pelo nosso ponto 1, o trabalho de asseguração e o ambiente macro da auditoria. Bom, para entender a auditoria, a gente precisa olhar para o cenário completo. Um trabalho de asseguração de informações contábeis não é feito no vácuo, certo? A estrutura conceitual nos diz que temos, obrigatoriamente, 3 partes distintas. Imagina um triângulo. Na primeira ponta temos o auditor independente, aquele avaliador totalmente neutro. Na segunda ponta, a parte responsável. Quem é ela? É a organização auditada, a própria administração que tem a obrigação de elaborar as demonstrações. E na terceira ponta, os usuários previstos, que são as pessoas ou instituições que vão tomar decisões com base no relatório final. A grande sacada aqui é que a auditoria é justamente a ponte de confiança entre a empresa e esses usuários. Pensa bem, sem essa confiança, pilares inteiros do nosso mercado simplesmente desmoronariam. Mas e quando as regras entram em choque? A gente sabe que a literatura contábil e as leis podem, de vez em quando, bater de frente. E aí o que o auditor faz? A diretriz inegociável trazidas pelas normas é super clara. Se houver conflito entre a estrutura de relatório financeiro aplicável e outras fontes, a regra de ouro determina que a fonte com a mais alta autoridade sempre prevalece. Simples assim. Não é uma escolha subjetiva e não depende da data de publicação. Trata-se de uma hierarquia legal estrita mesmo, que é o que garante toda a segurança jurídica do trabalho. Muito bem, passamos agora para a parte 2, a natureza da evidência de auditoria, que forma os grandes pilares da nossa comprovação. É aqui que a investigação real acontece. Coletar evidências obedece a 2 parâmetros que são absolutamente indispensáveis, a adequação e a suficiência. A adequação é puramente a qualidade da evidência. Ela tem a ver com a relevância e a confiabilidade das informações. Pense no julgamento. Uma única testemunha ocular, altamente confiável, vale muito mais do que 10 pessoas que só ouviram um boato, concorda? Já a suficiência é a quantidade, o volume da evidência. E olha que relação técnica e fascinante nós temos aqui. A quantidade que o auditor precisa reunir é afetada diretamente pela avaliação de riscos e também pela qualidade da evidência. Trocando em miúdos, quanto maior a qualidade da informação que a gente consegue obter, menor será a quantidade necessária. É um balanço extremamente meticuloso. Avançamos em frente para a seção 3, gestão de riscos, entendendo a estrutura matemática e conceitual por trás disso tudo. Falando de forma bem realista, o grande pesadelo de qualquer trabalho de asseguração é o famoso risco de auditoria. A definição formal é cristalina. É o risco de o auditor acabar expressando uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis, na verdade, contêm distorções relevantes. O nosso objetivo primordial, implacável durante todo o esforço, é executar procedimentos suficientes para esmagar esse risco e reduzi-lo a um nível aceitavelmente baixo. É só depois de atingir esse nível de segurança razoável que se pode emitir uma opinião de forma técnica, ética e inquestionavelmente responsável. E como a gente reduz esse risco geral na prática? A gente divide para conquistar. Olhando para essa matriz, dá para separar tudo direitinho. O risco de auditoria é a junção de 2 grandes blocos. O primeiro é o risco de distorção relevante. Ele se divide em risco inerente, que é aquela chance natural de dar algo errado pela própria natureza do negócio, e o risco de controle, que é a falha dos sistemas internos da empresa em barrar ou corrigir esse erro. O detalhe crucial aqui é, esse primeiro bloco existe independentemente do auditor. Ele é próprio da entidade auditada. Agora, o segundo bloco é o risco de detecção. Aí sim, a responsabilidade é direta e exclusiva do auditor. É a chance de os procedimentos executados por ele simplesmente falharem em detectar um erro grave.
Então, o auditor calibra seus procedimentos de detecção justamente para responder aos problemas que ele mapeou lá no primeiro bloco. Com essa mecânica bem delineada, entramos na nossa quarta e última seção, ceticismo e julgamento, que ditam a postura psicológica fundamental do auditor. Sabe aquela falsa premissa de que a auditoria é um trabalho puramente robótico, de só ir marcando caixinhas no checklist? Pois é, a prática rigorosa prova exatamente o oposto. O julgamento profissional é absolutamente vital. Na hora de interpretar as normas, definir o que é materialidade, mapear os riscos e principalmente bater o martelo sobre se as evidências obtidas são ou não suficientes, tudo isso depende de muita bagagem e experiência prática. Sem um julgamento técnico afiado, aplicar as normas no mundo real seria simplesmente inviável. E caminhando lado a lado com o julgamento, nós temos o ceticismo profissional. Não se trata de desconfiar de todo mundo sem motivo, mas sim de manter uma mente perpetuamente questionadora. Sabe quando uma declaração verbal da diretoria simplesmente não bate com os extratos bancários? O auditor precisa estar o tempo todo alerta a esse tipo de contradição. O exercício contínuo desse ceticismo é o que blinda a avaliação contra vieses conscientes e inconscientes. Sem essa vigilância constante contra possíveis erros ou fraudes, até o planejamento mais brilhante vai por água abaixo. Para amarrar tudo isso, o que realmente coroa o ceticismo e o julgamento é a verdadeira independência do auditor. É essa postura objetiva que legitima e eleva a confiança de quem vai ler e usar essas demonstrações contábeis. E qual é o grande perigo aqui? A chamada ameaça de familiaridade. Quando a relação entre o auditor e a empresa fica excessivamente longa ou íntima, existe um perigo real de o profissional ficar compreensivo demais, aceitando o trabalho sem os devidos questionamentos. É por isso que as normas impõem critérios tão estritos para salvaguardar essa separação. Tudo para garantir que a postura analítica continue intacta do início ao fim. Entender profundamente todas essas dinâmicas é o que separa um profissional comum daquele que domina com rigor o seu campo de atuação. Afinal, fica a provocação final. Quem audita os auditores? A resposta é o rigor inabalável do seu próprio método e a força da sua independência. Se gostar do conteúdo, dê um joinha, aperte o sininho para ativar as notificações, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os amigos. Um grande abraço e até a próxima análise.